Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa aula que vai ser controversa pra caramba, tá? Eu entendo se você não concordar comigo nessa aula, tudo bem. Ninguém vai morrer se você discordar de mim, tá? Mas eu vou explicar por que que pirataria é crime e quais sites você quer que os alunos usem e quais sites você não quer que eles usem, tá? Eu chamei essa aula de sites permitidos e sites proibidos, mas, gente, eu sei que muita gente vai usar os sites que eu vou classificar aqui como proibidos. São proibidos por quê? Porque são sites de pirataria, tá? São sites de distribuição de conteúdo com violação de direito autoral. Se você quer usar, problema é seu, mas eu já avisei que não é para dar para os seus alunos esses sites, beleza? Então, vamos começar essa aula falando um pouco sobre a pirataria, tá? Vou falar um pouco sobre a pirataria. Vou compartilhar com você meu mapa mental para você ver a estrutura dessa aula, tá? Então, deixa eu entrar aqui. Vendo aqui a minha tela, você vai saber a partir desse momento que desde 2018 o Brasil é considerado o terceiro país que mais consome pirataria no mundo, tá? No mundo. Se você quiser acessar esses dados, eles estão aqui nesse site dessa consultoria britânica que chama Muso. Muso, tá? Eu deixei aqui um resuminho do relatório Muso Brasil. Então, aqui, ó, em 2018, o Brasil ocupou a terceira posição no ranking mundial de países com mais pirataria de filmes e TVs. 7 bilhões de visitas a websites considerados como pirata. Isso representa 58 visitas pirata por pessoa por ano em 2018, tá? Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, beleza? Qual é a nossa legislação em relação à pirataria? Por que que eu estou falando desses sites permitidos e sites proibidos, ou sites que você quer que os seus alunos usem, sites que você não usem, tá? A legislação inicial prevista é a Lei de Direitos Autorais, tá? A Lei de Direitos Autorais está aqui, ó, dentro do artigo 28 até o artigo 45, ela vai falar dos direitos patrimoniais do autor. Então, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Vai falar tudo que depende de autorização prévia e expressa do autor. Por exemplo, a reprodução parcial ou integral, tá? Tudo isso daqui depende de autorização do autor, beleza? Então tá. E em 1998, a gente não ficava fazendo download e upload o tempo inteiro, né? A gente não ficava baixando e subindo arquivos na internet o tempo inteiro. Então, em 2014, com a Lei do Marco Civil da Internet, tá? Veio o artigo 19 falar o quê? Dos provedores, tá? Dos provedores. Ou seja, provedores de conexão que disponibilizam dados de terceiros, tá? Dados de terceiros. Então, ó, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após a ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado. Beleza? Só que nessa lei aqui tem esse parágrafo segundo que fala o seguinte: a aplicação do disposto nesse artigo para infrações a direitos de autor ou direitos conexos depende de previsão legal específica. Lília, então, essa é uma lei que não tem sanção, ela não tem uma previsão, ela falou que depende de previsão legal específica, então significa que não tem sanção para o provedor? Gente, a sanção está lá no Código Penal, tá? Violação de direito autoral, artigo 184. Observa aqui comigo que o caput do artigo 184 é um tipo extremamente aberto. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos, praticamente tudo na nossa vida, né? Praticamente tudo na nossa vida. E é por isso que existe um debate muito sério em relação a visar ao lucro ou não, tá? Visar ao lucro ou não. Aqui, pela leitura do artigo, dá a entender que mesmo se eu não viso ao lucro, eu estou violando direito de autor. Então, tem o caput aqui, que é um tipo menos grave, mais brando, e aqui no parágrafo primeiro
quando eu tenho intuito de lucro direto ou indireto. Só que existe, sim, essa discussão, tá? Em relação a essa amplitude aqui, essa norma praticamente aberta do artigo 184. Se você quiser saber mais sobre isso, eu deixei aqui recomendado esse artigo de 2018, ó. Crime de violação de direito autoral só ocorre quando há intenção de lucrar, beleza? E aqui vai falar como que, em primeira instância, a juíza entendeu que não precisa do intuito de lucro, e na segunda instância, o tribunal entendeu que precisa sim de intuito de lucro. Só que a matéria dá a entender, tá? A matéria dá a entender que o tribunal falou que em todos os casos de violação de direito autoral precisa da intenção de lucrar. Não é essa a decisão, tá? Não é essa a decisão. A decisão é que neste caso específico, na petição inicial, o MP falou: eu estou fazendo essa petição inicial porque o fulaninho comprou 100 DVDs para comercializar. Ele tipificou errado. Então, deu inépcia da inicial, tá? Título meio tendencioso, tá? Título meio tendencioso. Então, dá uma olhada lá no Código Penal, dá uma olhada lá no Marco Civil e dá uma olhada lá na Lei de Direitos Autorais. Beleza? Então, tem tudo aqui e tal, e o lucro, como é que a gente vai fazer isso? Beleza. Vamos começar, então. A parte da consciência é sua, ó. A parte da consciência é sua. Se você quer indicar isso, ou às vezes você está vendo, olha, meu aluno realmente está tendo muita dificuldade. Não tem como ele encontrar esse texto, ele não está achando. Eu vou ter que apelar para sites que não são sites legais, que são sites de pirataria. Problema seu. Tá? Isso aí vai de cada um. Eu vou mostrar hoje sites que você quer que os seus alunos usem. Você quer que eles busquem nesses sites. Sabe por quê? Muitas vezes eles nem sabem que eles podem buscar nesses sites. Eles nem sabem que eles podem buscar nesses sites, tá? Então, vamos começar aqui essa parte dos sites que você quer que os seus alunos usem. Tem uma coisinha que eu não coloquei aqui, mas que eu vou colocar agora, que é o seguinte. Pergamon, tá? De faculdades. O que é o Pérgamo? É o sistema das bibliotecas das universidades. Então, se a gente for aqui, biblioteca, direito UFMG, eu vou entrar aqui dentro do Biblio, beleza? Vou ver tudo que tem aqui. Às vezes já tem textos disponibilizados, mas eu vou clicar aqui no catálogo online. Tá? Vou clicar aqui no catálogo online. Dentro desse catálogo online, provavelmente existem textos, principalmente de dissertações e teses, que vão estar disponíveis em PDF. Então, às vezes, a pessoa editou um livro, mas esse livro vem da tese dela. Manda checar no sistema de biblioteca. Existe outro sistema? Sim, o Handle, tá? O Handle, beleza? Não, não é esse aqui, não é esse não. Não é esse não. Tá? É o Handle de teses, beleza? Que ó, dissertações e teses, etc e tal. Todos os repositórios utilizam esse handle, tá? Então aqui, ó, várias. Então aqui, repositórios. Então, biblioteca de teses, tá? Da CAPES, beleza? Tem uma aula minha que é só sobre como pesquisar. Nessa aula vai ter todos os lugares que você pode pesquisar para encontrar textos, tá? Só que aqui eu vou falar de uma forma mais resumida sobre os sites que você quer que os alunos usem. Você quer que eles usem, tá? Então aqui, ó, o repositório digital da UFPE, por exemplo, tem aqui 23.800 teses e dissertações. É muita coisa, tá? É muita coisa, ó, 23.800. Beleza? Dá para publicar, ó, dá para publicar, não, dá para pesquisar por tudo aqui, tá? Olha aqui, ó. Pensa bem, gente. É muita coisa, tá? É muita coisa, muita coisa. Isso faz parte de toda uma estratégia brasileira de dar acesso à informação, de ser mais transparente. Por quê? Porque o governo sabe que a gente está em terceiro lugar na pirataria.
tá? Então, vai mandar aqui, ó, nas bibliotecas digitais aqui da UFPR, por exemplo, tem tudo aqui. Algumas são mais fáceis de encontrar, outras são mais difíceis. Aqui no repositório da UFSC, por exemplo, tá? Tem como você selecionar por tudo aqui, ó. Vamos lá. Selecionar o direito aqui. Olha, que legal, tá falando isso, tá falando aquilo, tá? Busca aqui nessa coleção, busca pela data do documento, busca por tudo que você quiser, tá? Então é o seguinte, é uma tese, é uma dissertação, é um livro que veio de uma tese, é um livro que veio de uma dissertação, manda pesquisar na biblioteca, tá? Manda pesquisar na biblioteca. Deixa eu ver se o meu eles disponibilizaram aqui. Porque normalmente tem um livro da minha mãe aqui. Tem um livro da minha mãe aqui. Normalmente, aqui, ó. É esse botãozinho aqui, online, online. Aí, se a gente clica aqui, ele vai para o repositório da UFMG e cai direto aqui na minha dissertação. E tem como a gente entrar aqui nesse link. Clica aqui em visualizar, você vai visualizar o texto completo, beleza? Vai visualizar o texto completo. Olha que bonitinho, tá? Então, tem como pesquisar dessa forma e quando aparecer esse ícone aqui de online, você já sabe que você vai conseguir aqui ter acesso, beleza? Então, tá bom. Então, vamos voltar lá. REM Online. REM Online é essa plataforma aqui, tá? É uma plataforma cara, mas é uma plataforma que muitas vezes você, como professor, vai ter acesso por conta da faculdade, tá? Por conta da faculdade. Então, você vai ter uma assinatura. Agora, se você não tem, tem como ter assinaturas mais curtas. E tem como também fazer, tipo, um período de teste, tá? Tipo um período de teste. Então, tem gente que precisa muito de REI online. Quem está pesquisando, principalmente a parte do direito internacional, vai precisar dessa base de dados, tá? Vai precisar dessa base de dados. Aqui dentro ela é mais ou menos assim, tá? Não é difícil de pesquisar. Não é difícil de pesquisar. E aí você consegue aqui nesse íconezinho baixar o texto que você precisa, tá? É uma plataforma paga. Você pode pedir aqui um período de teste. Tem várias formas aqui de pagar, enfim, dá uma checada se a sua universidade, se a sua faculdade não tem já uma inscrição na REOnline que pode te dar esse acesso. Tem algumas faculdades que vão permitir que você acesse a REOnline só dos computadores delas. Então, lá na UFMG mesmo, eu ia ao laboratório de informática dentro da faculdade e o computador do laboratório estava autorizado a acessar a REOnline. Então, eu acessava por lá, beleza? Então, aqui, só uma coisa, tá? Se você for assinar ou pedir um período de teste, lembra aqui que você precisa ver qual é a sua necessidade. Se você está escrevendo sobre direito comparado, enfim, dá uma olhada aqui nessa divisão das opções de inscrição, tá? Aqui dentro do pacote da América Latina, ele vai ter só algumas decisões, alguns textos, ela não traz tudo, tá? Não traz tudo. Ele vai mostrar aqui tudo que vai ter. Então, vamos lá. Garganta tá doendo de tanta aula que eu já gravei, mas tudo, vamos continuar. Então, Rei Online é uma plataforma paga, é cara, enfim. Lá na aula de pesquisa eu mostro outras plataformas que também são pagas, que também são caras, e tem lá bonitinho um PDF com cada uma, como que funciona, como que pesquisa, enfim, etc e tal. Aqui eu vou falar de uma forma mais direta os sites que eu desejo que os seus alunos usem. Lília, meu aluno quer muito pesquisar o texto de um professor fulano de tal. E o professor fulano de tal escreveu esse texto, mas ele não publicou em lugar nenhum. Como que eu vou fazer para o meu aluno achar esse texto? Como que eu vou direcionar ele para achar esse texto? Vou te mostrar aqui, tá? Então, vamos lá. Textos que professores escreveram do nada. Então, o academia.edu é um site bom, tá? Não é um site de pirataria, embora ele tenha a possibilidade de fazer downloads de papers, né, de artigos, enfim, até de livros de vez em quando. Mas por que que ele tem essa possibilidade? Porque é o próprio autor que permite o download. Lembra lá da violação a direitos do autor? Se o autor deixou, então acabou. É a mesma coisa de você entrar lá no meu site, tá?
Mesma coisa de você entrar lá no meu site e falar assim, tem uns conteúdos gratuitos aqui, deixa eu ver o que que é. A Lília colocou aqui como conteúdo gratuito a dissertação e a tese. Então eu estou ferindo direito autoral se eu clico aqui para baixar? Não, gente, fui eu que disponibilizei, o texto é meu, tá? O texto é meu. Tem um artigo aqui que, na verdade, acabou indo para o livro. Esse texto aqui é meu. Se foi o autor que disponibilizou, acabou, tá? Se foi o autor que disponibilizou, acabou. Essa é a regra. E o Academia.edu, ele funciona assim, tá? Ele funciona assim. Muitos autores famosos vão ter a versão prêmio dele, mas mesmo na versão normal, né, na versão gratuita, tem como a gente adicionar os nossos textos. O Academia Edu não é muito fácil de preencher os requisitos, tá? Você tem que mandar 1 milhão de coisas, 1 milhão de dados, confirmar várias coisas para as pessoas terem certeza de que você é você. Diferente, por exemplo, do Jus Brasil, que você falou que é você que fez o texto e pronto, acabou. Aqui no Academia.edu não, tá? Existe todo um sistema por trás para ver se aquele texto é seu mesmo e se você é você mesmo, tá? Então, aqui, ó, é um site bem legal para publicar e para procurar artigos que acabaram de sair. Às vezes acabou de sair, entendeu? Você não acha em lugar nenhum. Então, fale com seus alunos, olha, vai lá e busca os autores que você precisa e segue esses autores, vê o que eles publicam. Muitas vezes tem como você entrar em contato com o autor e pedir o texto para ele, tá? Aí você pediu o texto para ele. Claro, você não vai entrar lá em contato e falar assim, professor, você pode me mandar assim um PDF do seu manual? Não, né, gente? É textos específicos, tá? Textos específicos. Então, lembrando também da Cielo. Nenhum lugar melhor para pesquisar, tá? A Cielo tem uma parte de Cielo Livros. A Cielo tem uma parte de Cielo Livros. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá. Ela vai juntar todas as editoras aqui, todos os livros que estão disponíveis, todos que são abertos aqui, ó. 11.915 capítulos em acesso aberto. 800 títulos em acesso aberto, tá? Então, tem muita coisa lá também, muita coisa lá também. Você vai conseguir procurar aqui e que está disponibilizado pelos próprios autores de forma gratuita. Esse é o tchan. Esse é o tchan. Quando a gente for falar de Google Books, eu vou te mostrar por que você não quer que seu aluno use isso e, principalmente, não quer que ele coloque lá disponível em Google Books, tá? No trabalho acadêmico dele. Então, a própria plataforma da Cielo tem a Cielo Books, beleza? Tem a Cielo Books. Então, tá bom. Lili, tem alguma outra forma de eu encontrar textos mais recentes de autores? LinkedIn, tá? Vou dar esse exemplo aqui dentro do LinkedIn. Peguei o perfil aqui do Paulinho, que é um amigo meu que publica muita coisa. Você entra no perfil da pessoa, ou seja, entra no perfil do autor que você quer, clica aqui nas atividades dele, clica em publicações ou em documentos. Aqui, por exemplo, um documento que ele escreveu sobre a PEC 186. Então, um documento super novo que você não acharia na internet se você procurasse, mas está aqui dentro das publicações dele e pode ser feito o download. Pode ser feito o download. Então, às vezes, a gente fica quebrando a cabeça, quando, na verdade, é muito mais interessante que você entre em contato com aquele pesquisador. Manda uma mensagem para ele, tá? Manda uma mensagem. E aí vai achar aqui vários textos, eventos, etc e tal, documentos e muita coisa legal. Tem como referenciar? Tem, gente, tem como referenciar, tá? Tem como referenciar. Então, aqui, por exemplo, esse documento, esse outro aqui, a pauta tributária do STF. Então, muita coisa legal que dá para você ter acesso por aqui, pelo LinkedIn. Beleza? Então, vamos lá. Conjur e Migalhas são sites relativamente aceitáveis, né? O pessoal não publica qualquer coisa lá. Então, são sites que eu costumo indicar para os meus alunos acharem artigos mais novos. Agora, aquele artigo que a gente leu no início sobre propriedade intelectual, né? Sobre violação de direitos autorais só quando o intuito é lucro, ele é um artigo que está no Conjur.
ele é um artigo que induz a erro, induz a gente a entender que tanto o tribunal quanto a decisão de primeira instância falaram que só aplica o artigo 184 do Código Penal quando tem intuito de lucro, e não foi essa a decisão. A decisão foi por inépcia da inicial. Inépcia da inicial. Então, tome esse cuidado ao indicar Conjur e Migalhas. São sites bons que você quer que os alunos usem? Claro, mas com crítica, tá? Com crítica. A outra coisa são os sites de tribunais. Então, por exemplo, aqui, ó, revista do TRT3 ou do TRT15. Tem tudo aqui, tá? Você consegue acessar a revista, você consegue ver tudo, as versões web, as versões PDF, consegue ter acesso a tudo, tá? A RDC, por exemplo, beleza? Revista de Direito ao Consumidor, você consegue ver tudo daqui, tá? Consegue ou entrar em contato para adquirir a impressa, ou se não, ver aqui, ó, tem como baixar, tá? Os artigos. Só toma cuidado, porque às vezes a RDC não disponibiliza o artigo na íntegra. Então, toma cuidado para não baixar, achando que você baixou tudo e, na verdade, não ser, tá? Na verdade, não ser. Então, aqui, por exemplo, ó, baixou a revista toda, 600 páginas de revista, bem tranquilinha essa revista, tá? Então, fale para os seus alunos, vá aos sites do tribunal. Mesmo naquela notícia lá sobre Conjur, vá ao site do tribunal, procure o processo, olhe a cadeia dos acórdãos, olhe a cadeia da decisão de primeira instância, o que mesmo que foi decidido. É isso aqui mesmo, tá? Alguns sites de tribunais são mais fáceis de pesquisar e outros são mais difíceis. Então, alguns sites que eu acho muito legal indicar, embora nem sempre eles vão ter coisas só do direito, tá? Só do direito. Então, domínio público, né, gente? Domínio público, muita gente conhece, mas tem muita coisa legal também. A gente vem aqui na opção de texto, vem na categoria de direito, tá? E vou fazer uma pesquisa aqui, a gente vai achar muitos textos mais antigos. É óbvio, né? Porque se está no domínio público, é porque o texto é mais antigo, tá? Agora, tem alguns textos que são mais novos e, na verdade, foi o autor que colocou em domínio público. Vou dar o exemplo desse daqui, tá? Então, esse aqui, ó, vou baixar esse livro aqui para vocês verem. Esse livro aqui, na verdade, é uma monografia, que o autor veio e fez o quê? Registrou no domínio público. Ah, então tem como fazer isso? Eu posso registrar os meus trabalhos no domínio público? Pode e deve, tá? Pode e deve. Esse cara aqui foi espertinho, registrou aqui no domínio público o trabalho dele, beleza? Tem como. Então, a não ser que seja edição do autor, nos outros casos vão ser livros que são mais antigos. O Hugo de Brito, por exemplo, muito livro dele aqui dentro da parte do domínio público. Então, se a gente precisa de coisas mais antigas, vai procurar aqui no domínio público, que elas vão estar aqui, tá? Segundo site legal é esse Biblioteca Brasiliana, tá? Biblioteca Brasiliana é uma biblioteca vinculada à USP. Então, tem tudo aqui de textos e não só textos, né, gente? Às vezes fotos, documentos, poesias, enfim, biografias, etc e tal. E tem como a gente procurar tudo aqui, bem legal, muita coisa, muito legal. Dá vontade de ficar para sempre aqui, porque olha que bonitinho que é esse negócio, tá? Então, Biblioteca Brasiliana. Você pode indicar, mas não necessariamente você vai achar muitas coisas jurídicas aqui dentro. Só que às vezes vai achar documentos muito bons. Então, folhetos. Eu já escrevi livro que era baseado em folhetos da época Vargas, tá? Eu precisei de consultar aqui e é bem legal. É bem legal essa parte aqui, tá? Uma parte mais documental. A gente tem também a Biblioteca Digital Mundial, que é ligada à Unesco, tá? Unesco? É, ligada à Unesco, beleza? Então, ela vai ter várias coisas, principalmente imagens, tá? Principalmente imagens. E vai congregar bibliotecas do mundo todo, tá? Vai congregar bibliotecas do mundo todo.
Então, assim, tem muita coisa legal para usar aqui dentro. Manda a pessoa olhar. Ela tem que conhecer isso daqui. Ela tem que conhecer isso daqui, tá? Então, a livraria do Congresso dos Estados Unidos também, tá? Super interessante. Vou colocar ela aqui, ó. Livraria do Congresso dos Estados Unidos, beleza? Livraria do Congresso dos Estados Unidos. Bem interessante, bem legal. Tem muita coisa legal aqui, principalmente coisa mais nova. Ela é uma biblioteca mais atualizada nesse sentido e tem como você se inscrever para receber como se fosse um push dessa biblioteca. Toda vez que subir coisas novas, eles vão te mandar um relatório, tá? Então, bem interessante, ó. Esse item aqui de 1943, das mulheres trabalhadoras almoçando, ele ficaria ótimo, por exemplo, uma dissertação de direito do trabalho sobre trabalho da mulher. Ó, bem bonito, tá? Então, não induza o seu aluno a buscar só textos. Ele pode buscar outras coisas que também vão dar uma base para o trabalho dele, tá? Então, a Livraria do Congresso é uma outra bem legal. A Biblioteca Nacional Digital, a Biblioteca de Portugal, tá? Uma biblioteca de Portugal, também tem muita coisa legal, principalmente imagens. Ela não é tão fácil assim de consultar, mas tem essa aba de pesquisa aqui, tá? Olha lá, ó, uma abinha de pesquisa que a gente consegue achar a maioria das coisas. Então, vou colocar aqui, por exemplo, direito. Ele vai falar que o formulário não é seguro, né? Ele vai ter aqui, por exemplo, anais de congressos, tá? Tem aqui, ó, 372 registros. Então, muita coisa legal. Aqui, ó, Desporto, Direito do Povo. Olha que legal, bonitinho, tá? Então, gente, Biblioteca Nacional de Portugal, tá? Biblioteca Nacional Digital. Uma coisa que eu mando muito os meus alunos fazerem, amostras na Amazon, tá? Então, amostras na Amazon. O que que são as amostras na Amazon? Ah, professora, eu achei esse livro aqui que eu queria muito ler, mas eu não sei se ele se encaixa na minha pesquisa. Você vai clicar aqui em envie uma amostra grátis. Envie uma amostra grátis, tá? Então, já logado na sua conta, você vai mandar enviar uma amostra grátis. Isso daqui é super útil, tá? Super útil. Provavelmente em outros sites também existe essa opção de amostra grátis. Então, pegue os sites das editoras jurídicas e dá uma olhada. Será que tem amostra grátis? Se tiver, e você estiver na dúvida se precisa mesmo desse livro, manda a amostra grátis. Então, amostras na Amazon. Então, Pérgamo de faculdades a gente já falou, os repositórios também. E a CAPES tem, né? Biblioteca de teses da CAPES, tá? Tem uma aula minha que eu falo muito sobre essa parte aqui, mas se o seu aluno não conhece, ele precisa conhecer, tá? Precisa conhecer. Lília, tudo bem, já entendi. Quais são os textos ou os sites que eu não quero que os meus alunos usem? Que eu não quero. Não, não quero, não. Esse aí melhor não, tá? Esse aí melhor não. Eu deixei aqui um site que é misto, que é o Scribd. Qual que é o problema do Scribd, tá? Ele trabalhava muito numa base de pirataria durante um tempo. Por que que trabalhava numa base de pirataria? Não certificava quem é que estava fazendo o upload. Então, a gente não tinha certeza se o autor havia autorizado, que é o mesmo problema aqui do Google Books. Então, o mesmo problema aqui do livros do Google, tá? O mesmo problema, o índice mais diversificado do mundo para pesquisar livros na íntegra. O problema é que você não sabe se o autor autorizou. Você não sabe se o autor autorizou. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Curso de Direito do Trabalho do Godinho. Os direitos do trabalho do Godinho. Aqui a gente sabe que a visualização está indisponível, porque Godinho nunca ia autorizar esse livro aqui. A gente já sabe que não está disponível. Mas olha só, tem vários outros livros que às vezes vão citar trechos de livros que
o autor não deu autorização, tá? Vamos citar trechos de livros que o autor não deu autorização. Então, tanto no Scribd quanto no Google Books, às vezes a gente não vai ter essa noção de se o autor autorizou ou não. E se a gente não sabe isso, provavelmente é porque ele não autorizou, né, gente? Provavelmente é porque ele não autorizou. Então, é um problema que é de autoria. Muitas vezes a gente vai buscar fragmentos de livros no Google Books e vai ter lá fragmentos de livros que a gente tem certeza que o autor e a própria editora não autorizariam que estivesse aqui, tá? O segundo é o Open Library. Eu sei que todo mundo usa isso, gente. Eu sei que todo mundo usa isso, tá? É como se fosse uma biblioteca colaborativa. Não é uma biblioteca colaborativa, né, gente? É uma biblioteca que os autores não deixaram os livros serem publicados aqui, tá? Então, assim, quando o autor requer a retirada, eles retiram. Mas enquanto o autor não vier aqui e ver, tem um livro meu aqui sendo compartilhado sem a minha autorização, eles não tiram, tá? O outro link para esse daqui é esse B, tracinho ok, nananana. Então, esse Z Library, tá? Esse Z Library. Vai achar muita coisa aqui, principalmente livros mais novos. Principalmente livros mais novos. Gente, pensa aqui comigo. Nós somos autores também. Qual seria a nossa sensação de escrever um livro, publicar, ter toda a tratativa com a editora, que é super chato, gastar dinheiro, não sei o quê, aí chegar no site e eles darem o livro? A gente não ia gostar. A gente não ia gostar. Esse é o problema aqui do Open Library, é o problema do Google Books, tá? É o problema dos sites que a gente vai ver na sequência aqui. Passei direto, qualquer site que use torrent, que fala assim, baixe aqui via torrent, você pode saber, ler livros, né? É um outro site também que a gente vai olhar. Então, assim, eu sei que muitas vezes é mais uma questão de consciência, ação penal privada, né? Ah, mas o autor pediu para eu tirar, eu tirei. Mas a gente não ia gostar. A gente não ia gostar. E aí, quando acontece com a gente fica puto. Mas quando é o livro dos outros, é o clássico plagiador, né? Quando eu faço plágio dos outros, é maravilhoso. Quando o plágio é dos meus textos, é a pior coisa do mundo. É a mesma coisa aqui, tá? É a mesma coisa aqui. É claro, tem autores que querem que os textos sejam divulgados amplamente. Tudo bem, é só eles registrarem lá no domínio público. A gente viu aqui essas opções. Tem como você pessoalmente registrar os seus textos lá no domínio público e tudo bem, tá? Vou dar um outro exemplo aqui que tem muito fragmento de livro. Passei direto, tá? Passei direto. Então, às vezes a gente olha assim, nossa, é super, como é que fala? Inofensivo. Super inofensivo. Não é, né, gente? Não é super inofensivo, tá? Acho que tem tanto tempo que eu não entro nesse site, tem aqui, ó, 57 avaliações. Então, disponibilização de provas e gabaritos, tudo bem, né? Tudo bem, até aqui ainda tá tudo bem. Mas, por exemplo, apostilas de cursos, a gente não tem autorização para ficar compartilhando isso, tá? Não tem autorização para ficar compartilhando isso. Tem muita parte que é legal, que é boa? Tem aqui, ó. E você pode, inclusive, cadastrar. Eu tô cadastrada nesse site, passei direto como professora. O meu perfil aqui é um perfil de professor. Então, o que que eu coloquei aqui? As disciplinas que eu leciono, ou que lecionava na época, tá? E aí eu subia os materiais que eu queria. Eu subia os materiais que eu queria, que eram meus materiais. Que eram meus materiais. Mas muitas vezes quem vai subir os materiais não é o autor. E aí isso é problemático. Então, por exemplo, esse livro aqui, ó, 126 páginas, Audiência Trabalhista na Prática. Henrique Macedo. Quem subiu foi o Irismar Pereira. Poxa, Irismar, esse livro é seu para você subir 126 páginas do livro aqui? Não é. Então, não é um site que está de acordo com a nossa legislação, tá? Não é um site que está de acordo com a nossa legislação, beleza? Então, qualquer site
que você faça o download via torrent. Normalmente, é um site que não está de acordo com a legislação, tá? Lília, o que é torrent? Digita no Google o que é torrent. Você precisa aprender, vamos aprender. Professor que não sabe o que é torrent, vamos aprender, tá? Então, mostrei aqui o script já, que era um site bem ok, eles estão tentando melhorar, mas ainda assim, não dá para saber exatamente. Esse ler livros, que também é um livro de download de PDF. Então, tudo que você olhou aqui e deu para baixar muito fácil, e não foi o autor, e tem um tanto de propaganda, pode saber que o autor não autorizou que esse livro estivesse aqui. Gente, onde que esse livro aqui ia estar autorizado? Ah, eu vou deixar assim, todo mundo da internet ter acesso ao meu livro. Lógico que não, tá? Lógico que não. Jus Brasil, para a gente finalizar a nossa discussão aqui sobre sites que você quer que os seus alunos usem e sites que você não quer que seus alunos usem. Gente, Jus Brasil não é uma plataforma ruim, tá? É uma plataforma muito boa. O objetivo realmente é conectar pessoas à justiça. Esse é um objetivo incrível, é maravilhoso. Eles proporcionam muito os artigos dentro do Google, dentro das ferramentas de pesquisa, mas a Jus Brasil não tem ainda a capacidade de verificar se aquele texto realmente foi feito pelo aquele autor. Ela não tem essa capacidade. Então, a gente vai, às vezes, achar o mesmo texto publicado por várias pessoas diferentes. E aí, quando você vai ver, não foi nenhuma delas que fez aquele texto, tá? Então, eu não recomendo. Para a estação de jurisprudência, eu não recomendo também. Uma coisa é você buscar a jurisprudência dentro da Jus Brasil. Outra coisa é você citar aquela jurisprudência como proveniente do site da Jus Brasil. Por quê? Existe site de tribunal. Para de ser preguiçoso, vai lá procurar no site do tribunal, tá bem? Então, a Jus Brasil não é uma plataforma que eu não indicaria para os meus alunos, mas eu normalmente indico falando assim: olha, você precisa saber que eles não têm como ainda ter controle sobre quem mesmo publicou aquilo. Você escreve o texto que você quiser, clique em publicar e uns momentos depois o texto está publicado. Isso significa que seu texto está certo? Não. Isso significa que foi você que escreveu? Não. Tá? Então, essa é a ressalva. Essa é a ressalva. Agora, a Jus Brasil, às vezes, vai disponibilizar documentos que a gente precisa. Alguma decisão que você não consegue clicar lá no site do tribunal, né? Alguma outra coisa que a gente precisa. Então, é um site que eu indico, mas com essa ressalva. Então, amores, é isso. Pirataria é crime. Se você vai querer indicar para os seus alunos, isso são outros 500. Só que tem muita opção para a gente indicar para os alunos que não precisa passar por ausência de autorização do autor. Olha o tanto de lugar que dá para pesquisar. Então, vamos dar preferência total aos lugares que a gente pode efetivamente confiar. Se mesmo fazendo meses de pesquisa nesses lugares, a gente não consegue encontrar, a gente não consegue comprar, porque olha que legal, tem essa opção também, sabia? De comprar o livro. Ah, eu acho essa opção muito legal, eu uso muito essa opção. E quando eu não tenho certeza, eu peço uma amostra no Kindle, tá? Quando eu não tenho certeza de que eu vou precisar daquele livro. Ou senão eu peço emprestado. Olha que legal. Tem como pedir emprestado para os colegas. Mas eu não recomendo entrar em sites que não estão de acordo com a nossa legislação. Principalmente porque costuma ter vírus, né, gente? E aí depois, quando você está lá no meio da escrita, o negócio dá pau, ou senão o aluno manda para o seu computador e você abre o negócio na maior inocência. Tá cheio de vírus lá no trem, beleza? Então, antivírus bom e recomendar para os seus alunos sites maravilhosos que você quer que eles usem